É um aplicativo que a SAGE usa hoje, o aplicativo mais moderno, né? O pessoal que começou antes lá tinha os aplicativos Air e o OIM, né? Hoje o Sage Home faz a função dos dois aplicativos, tem uma interface mais moderna, né? E é o aplicativo que a gente recomenda, né? Recomendo utilizar ele. Quem usa os antigos ainda estão funcionando, mas recomendamos atualizar para esse, mais moderno, mais rápido, mais intuitivo de se utilizar. Aqui a gente vai fazer uma configuração, né? Configurar o microinversor, né? Aqui a gente está citando um exemplo de como configurar, né, e fazer conexão ao microinversor considerando que você já tem um login, né? Você já tem um login de integrador ou login de usuário final, se for um sistema de usuário final. Então você pega, faz seu login, aí depois de feito seu login, a gente vai para essa tela aqui, né? A gente vem para essa tela aqui, clica em serviço e depois aqui configuração remota. Então a gente vem, né, serviço, aí vai abrir essa tela configuração remota. Depois de aberto configuração remota, a gente vem para essa tela aqui, onde a gente escolhe Bluetooth para conseguir acessar o microinversor. Aqui um exemplo fazendo o login na conta. Eu vou chegar nesse mesmo local aqui agora que eu vou explicar para vocês. Se você ainda não fez o login na conta, né, às vezes não tem a conta, eu falei, primeiro eu vou fazer toda a instalação, depois eu vou me preocupar em ter talvez a sua primeira instalação, né, em fazer um login, fazer um registro. Então você consegue fazer essa configuração também sem ter o login na conta, né? Que eu vou mostrar a gente chegar nesse mesmo passo sem ter o login, depois a gente continua depois disso aqui. Então aqui é o exemplo, né? Você vai usar o mesmo aplicativo, só que como você não tem o nome de utilizador e a palavra passe, você vai vir aqui e clicar nesses três pontinhos. Nesses três pontinhos você vem aqui em ligação local. Assim você vai acessar o microinversor, no caso, fazendo a ligação local. Vai pedir uma palavra passe, mas essa palavra passe é disponibilizada pela gente, né? É sempre essa palavra passe, sage underline admin, né? Isso aqui para todos, microinversores e até para os inversores de string. Então, sempre gravar, né? Sempre vai ser essa senha quando você clicar aqui no três pontinhos e fazer a ligação local. Então, sage underline admin. Aí a gente vai chegar naquela mesma tela, né, que a gente tinha com o login. A gente vem aqui, aperta em serviço, configuração remota, vamos selecionar aqui Bluetooth e vamos para o passo seguinte, né? Aqui a gente agora vai começar a configuração em si. Então, nessa tela aqui, como fazer sem login, na tela anterior tendo login. Então, vamos passar para o passo seguinte. O passo seguinte, o que? Como a gente escolheu o Bluetooth e o microinversor tem a comunicação Bluetooth, ele vai achar o microinversor. Nesse caso, né, a gente tinha só um microinversor, né? Se tivesse vários microinversores, iam aparecer os outros aqui. Então, a gente tem só um micro, a gente seleciona ele, o que que a gente vai fazer? Vai fazer a configuração nesse momento, né? Configuração de Wi-Fi dele, né? Configurar, parear o Wi-Fi do cliente, né? Do local, no microinversor, para depois a gente conseguir acessar ele na plataforma. A gente vem em configuração Wi-Fi, abrindo, clicando aqui, a gente vai para essa tela seguinte. Nessa tela seguinte, o que que a gente vai ter? Vai ter o microinversor perguntando qual é a rede que a gente quer conectar, né? No caso aqui foi conectado na rede Sage Brasil 2G, né? O microinversor não suporta é, rede 5G, né? Que fique bem claro isso. Tem que ser aquela rede antiga, né? A rede 2.4 GHz, né? Então, assim, se você tiver a 5G, tentar conectar nela, provavelmente vai dar algum erro, ou ele vai conectar e não vai comunicar. Então, fique bem claro sempre usar uma rede 2G. E aqui a senha da internet do local. Aperta aguardar, o microinversor conectou a rede, né? Depois a gente, aí, quando ele está conectado, a gente vai ver esse status aqui, verdinho aqui, né? Talvez ele demore um tempinho para aparecer, né? Logo que a gente conecta, ele já não fica verdinho. Talvez a gente sai e volta na tela para atualizar, ele vai ficar verdinho. Então, aqui mostrando, né, que a configuração foi correta e o microinversor ficou online. Aí, então, a gente já fez a configuração de
de monitoramento, né? Configuração de internet. Aqui a gente vai para a próxima configuração, né? Vai configurar a data e hora. Aqui a gente já clica, em vez de ligar no modo de comunicação do microinversor, a gente vai ligar no microinversor em si, né? Depois que a gente fez localizou o microinversor. A gente clica aqui, vai abrir uma tela com várias configurações, né? Aqui tem algumas que estão em inglês, algumas que estão em português, aqui tem parâmetros de proteção está em português e Basic Configuration está em inglês. Então, dependendo, né, se seu celular está em inglês, se você vai querer a tradução ou não, né, mas a gente vai nessa primeira parte, aqui, configuração básica ou Basic Configuration. E a gente vai ajustar a hora e data do inversor, né? A gente vem aqui e coloca sincronização de data automática. A gente só precisa fazer isso e já aparece configurado com sucesso aqui. E o próximo passo é o que fazer? Configurar, como no inversor de string, a gente tem que configurar a tensão de funcionamento do microinversor, né? Como é um equipamento que é ligado em vários países, em vários níveis de tensão e frequência, né? A gente tem que selecionar que ele está sendo ligado no Brasil, né? Um país que tem tensão nominal de 220 volts e 60 Hz, né? A gente indica fazer essa configuração de país, né? Aqui, colocar predefinição 60 Hz, né? Nessa predefinição, ele funciona com uma tensão, com uma frequência de 60 Hz, né? Como todo o Brasil né? Na frequência de 60 Hz. E a tensão ele ajusta um range maior de tensão, né? Então, assim, nessa predefinição de 60 Hz, ele fica com um range maior de tensão. Então, se você for colocar num local que tem uma rede rural, ou tem um local que a tensão tem um nível mais elevado, a tensão aqui não fica nunca 220, geralmente 240, 230, né? Acontece muito isso na parte rural. Então você já coloca essa predefinição que ele suporta uma tensão maior, né? Se não me engano, nessa aqui, ou no microinversor, ele já suporta até 270 volts. Então, assim, não vai alarmar e nem dar erro. Então, aqui a gente fez a configuração, né? Configuração inicial. Configuramos internet, configuramos data e hora, configuramos o inversor. Nesse momento, o inversor já está apto a começar a sua geração, depois de configurado todos esses passos. Aqui a gente já vai mostrar como fazer a planta, né? Como fazer a planta para o cliente final, né? Ou você, às vezes, já pode ser o cliente final. Então, aqui também, como no passo anterior, a gente pode fazer de dois modos, né? O cliente final criando a planta para si mesmo, ou o integrador criando a planta para o cliente final. Aqui um exemplo do cliente final criando a planta para ele. Então, o que ele vai fazer? Vai fazer o login dele, né? Já tem a senha dele, né? O login e senha que ele criou, que ele se registrou aqui, por exemplo. Ele vai entrar, logou. O que ele loga, ele vem em gestão aqui. Aqui, né? O primeiro passo, clicar em gestão, né? Que geralmente vai estar na tela inicial. Então, você clica em gestão, daí você vai abrir essa outra tela. Vai em instalação e vai abrir essa tela que está aqui no fundo. Aqui você pode fazer o quê? Você pode digitar o número de série do microinversor ou você pode escanear, né? Então, outra parte boa, né, do mapa de instalação, né? Se você retirou todos os seriais dos microinversores lá em cima e colou no mapa de instalação, você não precisa ficar digitando o serial, né? Você pode vir escaneando todos aqui para fazer a configuração. Então, você tem a opção de escanear ou digitar. Aqui, no caso, ele clicou em escanear, né? Escaneou o serial do microinversor. Já o número de série já deu a potência do microinversor e você vai para o próximo passo. A gente vai parar por aqui nesse próximo passo, porque eu vou ensinar a fazer esse mesmo passo a passo aqui, utilizando a conta de integrador, onde você vai fazer o registro, a planta, né? O integrador vai criar a planta para o usuário final. Então, vamos para o próximo passo. Ah, não, desculpa, ainda não. Me equivoquei aqui. Então, a gente vem próximo, né? Já escolhemos o dispositivo que vai estar na planta, então agora a gente vai fazer a configuração da planta. Porque a gente vai preencher aqui, né? Quando a gente dá próximo, a gente vem nessa tela, né?
Aqui, monitoramento de carga, né? Como a gente não tem um monitoramento de carga, né? Não tem um smart meter que faz esse monitoramento de carga, né? Da carga do cliente, a gente deixa essa função desligada. Aqui o tipo de atualização, né? De utilização, né? Se é um cliente doméstico, um comércio, uma indústria, né? Vai ter várias opções para você selecionar aqui. A gente colocou doméstico. O tipo de rede, né? Que você vai querer fazer, se vai exportar tudo para a rede, se tem zero grid, enfim, né, que tem as opções também, a gente colocou exportar tudo para a rede. Meta de financiamento, né, e se quiser deixar lá, né, registrado, depois para você ter outras características aqui, você pode colocar, né, que pagamento total pelo proprietário. E aqui tem outros dados, né, que a gente pode ser necessário, né, tem o azimuth, inclinação, né, se você quiser colocar isso aqui, né, inclinação do painel, né, o azimuth, onde para qual orientação que está o módulo, né, se você quiser configurar isso, né. Acredito que a maioria do pessoal não vai configurar, né, a configuração mais avançada, né, você pode deixar assim, configurar isso aqui. E aqui vai começar, né, o nome da planta, né, a capacidade da planta, né, se você vai colocar a capacidade de módulos ou a capacidade do microinversor, né, que a gente colocou a capacidade do microinversor, né, 2,25 kW-peak. A tarifa, né, quando você está pagando na sua região, né, para depois o microinversor conseguir te fazer um custo, né, quando você está gerando de energia, quanto que essa energia vale na sua região, né. Então, aqui você coloca a tarifa de entrada, né, que a gente colocou no 90 centavos, né, escolheu a moeda Brasil e colocou 0,9, né. Fique bem claro que tem que colocar, utilizar sempre ponto, não colocar vírgula. Se você colocar vírgula aqui quando estiver fazendo isso pelo computador, não sei se no aplicativo também dá, vai dar que o número tá incorreto. Vou colocar sempre ponto. País, né, Brasil. Fuso horário, né? Fuso horário que a gente usa na maioria das regiões aí, né? Salvo algumas exceções. O TC-3, que é o horário de Brasília, e o horário de São Paulo, e o endereço. Apertando aqui, criada a instalação. Já tem uma instalação aqui, né? O microinversor ainda não estava online aqui, mas já tem uma instalação pronta, onde o cliente consegue acompanhar o seu sistema, né? Clicando aqui, abre essa tela, né? Já mostra a energia que foi gerada hoje, a potência que o microinversor está nesse momento, quanto que já gerou no mês, né? Aqui, por isso, a importância de colocar esse valor da tarifa de forma correta, né? Então, ele pega quanto foi gerado, multiplica pelo valor da tarifa para dizer quanto você gerou de energia em monetária, né? 74 centavos aqui no caso. E você já tem o seu sistema monitorado. Agora, aqui um exemplo, né, de como fazer a planta, né, você sendo um integrador, né, criando a planta para o seu cliente final, né. Então, você vai fazer seu login de integrador aqui, diferentemente de ir naquela opção que a gente foi anteriormente, a gente vai aqui, né, em serviços, né, lá a gente foi em gestão, aqui a gente vai em serviços, vai em meus clientes, que você vai fazer uma planta não para você, vai criar uma planta para o seu usuário final, né, para o seu cliente. Então você vê aqui meus clientes, no caso eu não tinha nenhum cliente ainda, né, nesse exemplo, mas poderia ter vários aqui, né? Se for um cliente novo, você pode utilizar ele, se for um cliente antigo, você pode utilizar, se for um novo, você vai criar, né? Então a gente vai aqui para criar um cliente, né, registrar a conta do proprietário. Então aqui você vai colocar o nome do utilizador. Fique claro aqui, como é um nome que você vai usar para login, esse nome não pode ter espaço, né? Tem muita gente que coloca espaço, o cara chama Paulo José, colocar Paulo, espaço José, o Paulo Roberto. Então, se quiser colocar esse nome, colocar um underline, ele não aceita espaço aqui, vai dar erro. País, região Brasil novamente, o horário, o TC-3, na área de Brasília. E aqui você vai usar o e-mail do cliente final e a palavra passe dele. Por quê? O que vai acontecer? Depois, ele vai utilizar para se logar no aplicativo, né? Então, aqui você já vai criar a planta e o usuário e senha do cliente final. Então, você coloca usuário aqui, e-mail e senha e dá registrar. Fazendo isso, você criou o cliente e o login do seu cliente final. Depois disso, você tem que criar a planta.
Então, pode ver aqui, né? Aqui a gente deu confirmar, né? Cliente criado com sucesso. Agora, nos meus clientes, eu já tenho um cliente, né? Que é o cliente que eu desejo fazer a planta para ele. Aí eu clico aqui, criar instalação para o proprietário, né? O cliente final. Aí eu caio numa tela bem parecida com aquela, né? Vou até voltar aqui, que a gente teve aqui, né? Fazendo para o usuário final, né? A gente volta aqui, onde a gente pode escanear ou digitar o serial do inversor. Deixa eu voltar agora lá para lá, desculpa só um pouquinho. Voltando aqui, né? Então, a gente vem para essa tela, né? Ao clicar aqui, ele vai pedir para escanear o número de série, né? Você pode escanear novamente ou digitar, vai do que você quiser fazer. Digitou o número de série, escaneou, ele achou o dispositivo. Dando próximo, o que a gente vai voltar? A gente vai voltar nesse mesmo patamar aqui, de preencher todas as informações da planta. Aí a gente preenche tudo isso aqui, né, para o cliente e cria a planta para ele. Criando a planta para ele, a gente consegue acessar por dentro do nosso login de integrador e o cliente final consegue acessar, né, o sistema dele por dentro do aplicativo com a conta dele de cliente final. Então, esse aplicativo aqui da Sage, ele funciona tanto para cliente final como para integrador, né? No, você loga, devido ao seu login, ele já sabe se você é cliente final ou você é integrador. E assim ele muda as funções, né? As funções que o aplicativo te libera, né? Um cliente final, né, tem menos funções, né, que um integrador. O integrador tem que saber regular, o microinversor vai acompanhar vários clientes, enquanto ele tem menos permissões, né, para não ver muita informação que não é interessante a ele, né, que ele pode se confundir ou até desconfigurar alguma coisa.